Eu estou caminhando para o final das exposições na carta de Pedro. Esse é o 17º sermão e depois, à noite, Deus permitindo, eu vou encerrar todo o nosso ensino na carta de Pedro. Foi um tempo que nós ficamos aí 3 meses estudando a palavra do Senhor na carta de Pedro, e eu espero que tenhamos crescido um pouco nas exposições. E hoje eu vou falar de um tema que é um tanto quanto difícil por conta da nossa realidade brasileira, que é os deveres do ministério pastoral e também da liderança cristã. Então eu convido você a abrir o seu texto. Nós estamos em 1 Pedro, no capítulo 5, onde Pedro vai falar os deveres do ministério. Então nessa manhã eu quero falar à igreja sobre a carreira ministerial, carreira pastoral e também a dinâmica do ministério da igreja, ou seja, todos os líderes. E Pedro então vai usar a terminologia presbíteros, que daqui a pouquinho eu quero explicar aos irmãos. Então eu leio de 1 a 4 e eu espero que os irmãos me acompanhem. 1 Pedro capítulo 5, de 1 a 4, e o texto também está aqui na sua tela, tá bom? Leamos a palavra do nosso Senhor. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças mais uma vez por esse domingo, e nesse momento, quando a Tua palavra é aberta, lida, a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração. Instrua a Tua igreja em relação aos pastores e ao ministério que a igreja deve exercer por meio da sua liderança, a fim de que continuemos debaixo da Tua presença e a fim de que continuemos exercendo o nosso ministério com serviço, com dedicação, como o Senhor quer. Use, ó Pai, a Tua palavra e fale conosco por meio do Teu Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedro aqui está finalizando a sua carta, e nesse final da carta ele vai direcionar o seu discurso aos líderes da igreja. É claro que ele está preocupado com a dinâmica da igreja, com o avanço da igreja, e por isso agora ele vai direcionar o seu discurso aos líderes, aos pastores e líderes da igreja, na expressão dele, coparticipantes do sofrimento de Cristo e coparticipantes da glória que há de ser revelada, esses que são os líderes que estão comigo, cuidando dessa igreja. Lembrando que Pedro está escrevendo à igreja que está dispersa, a igreja que está no mundo, são peregrinos, e dessa forma então precisam de muitos líderes. E Pedro então, finalizando essa carta, ele vai usar uma expressão extremamente solene. A expressão dele é o seguinte: rogo, pois. E essa expressão de rogar, de clamar, é uma expressão extremamente solene, como ele já fez em outros momentos aqui na carta, e nós temos essa expressão de Pedro mostrando a seriedade e a gravidade da liderança, ou seja, se os líderes não cumprirem esses pré-requisitos, a igreja não conseguirá avançar, porque a igreja precisa dos seus líderes, dos seus pastores, a fim de que ela avance. Logo na sequência, como nós já estudamos há 2 semanas atrás, ele também rogou aos jovens. Ele pede aos jovens, que está aí no versículo 5, rogo igualmente aos jovens serem submissos. Depois ele vai falar para toda a igreja que todos os cristãos devem se vestir da roupa da humildade. Todos nós precisamos ter muita humildade no serviço cristão. Ele vai falar do diabo, ele vai falar a respeito desse processo que o diabo está tentando tragar alguém, ele vai falar da ansiedade, e Pedro então vai rogar aos jovens e também aos mais maduros da igreja para que se revistam da
humildade. E aqui ele vai falar dos deveres do ministério pastoral e também da liderança. Se você tem me acompanhado, você deve se lembrar que Pedro também já rogou e já disse dos deveres sociais e dos deveres espirituais da igreja. Então, o que Pedro está dizendo é o seguinte: todos na igreja, todos os salvos em Jesus têm os seus deveres. Mas na nossa sociedade nós gostamos de exaltar os nossos direitos. Todo mundo sabe dos seus direitos, mas ninguém quer cumprir os seus deveres. E aqui Pedro vai fazer um apelo à liderança da igreja. Igreja, por meio da sua liderança, ouça esse recado, é o que Pedro então estava dizendo. E ao longo dessa carta ele vai falando de diversos deveres dos cristãos, deveres civis, deveres espirituais, e agora então ele se direciona o discurso aos pastores e líderes, sabendo que esse grupo é extremamente importante para o avanço da igreja. Pedro vai falar aos presbíteros da igreja e se coloca como um dos presbíteros, ou seja, ele também é um líder na igreja. E aqui nós podemos aprender que nós precisamos, na liderança, ter muita humildade. Se você está acompanhando comigo essa exposição da primeira carta de Pedro, eu gostaria que você voltasse lá no capítulo 1, dá uma olhadinha. Capítulo 1, volte lá algumas páginas. Na minha Bíblia aqui são 3 folhas, dá uma olhadinha lá. Olha como ele se apresenta à igreja. Pedro, quem que é Pedro? Apóstolo de Jesus Cristo. Então ele se apresenta como apóstolo. Alguém que andou com Jesus, alguém que viu Jesus realizando o seu ministério. Então ele tem esse título: eu mesmo fui chamado por Jesus, então eu sou um apóstolo, eu tenho autoridade apostólica. Mas aí, quando você volta comigo lá no capítulo 5, ele se coloca como um presbítero. Então veja que ele já tinha o título de apóstolo, mas ele se enquadra na condição de um pastor local. Então veja o que está por detrás aqui. Como apóstolo, ele tem autoridade na igreja universal, mas ele também tem um compromisso com a igreja local. Ele está falando o seguinte: eu sou um dos pastores na igreja e tenho um recado solene para os pastores na igreja. É muito interessante porque no Novo Testamento esse termo presbíteros também pode ser traduzido por pastores e bispo, ou por aquelas pessoas que eram presidentes na igreja, ou seja, que exerciam liderança. Então Pedro está falando aos pastores e também à liderança da igreja. Então aos presbíteros, ou seja, nós somos um colegiado, eu não tomo as decisões sozinhas, é o que Pedro está dizendo. Então estou rogando, estou clamando aos presbíteros que há entre vós, da mesma maneira que nessa manhã a palavra do Senhor é direcionada não somente aos pastores, mas todos aqueles que exercem liderança. Vale lembrar que Pedro foi chamado por Jesus para ser não mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Ele foi chamado para essa função e agora ele está cumprindo essa missão, cumprindo esse pastoreio. Certamente você vai se lembrar um pouco daquela ocasião em que Jesus ressurreto chama Pedro para uma conversa dura. E eu me lembro quando minha mãe falava assim: eu tenho uma conversa séria para ter com você. Eu ficava tremendo por 3 dias. E aí Jesus ressurreto chega para Pedro e fala assim: Pedro, vamos ter uma conversa séria? Na beira da praia, lembra? Peixinho na brasa. Você lembra desse contexto? João 21. Porque Pedro havia abandonado a missão. Pedro falou o seguinte: ele recebeu o chamado para pastorear o rebanho, mas ele falou o seguinte: eu vou pescar. E pescar era a sua função antes do chamado. Então não adianta nós fugirmos do chamado de Deus. Ninguém fala amém, mas é verdade. Não adianta você fugir daquilo que Deus já colocou na sua mão para você fazer. Se Deus te chamou para liderar, lidere, porque você não vai encontrar felicidade fora do serviço do rei. Nós cantamos isso aqui: no serviço do meu rei eu sou feliz. Você não encontrará felicidade fora do reino. E aí Pedro falou o seguinte: já que tudo ruiu, já que eu não vi o Cristo ressurreto, eu vou voltar para a minha prática antiga. Voltou a pescar. E nesse contexto, Jesus tem uma conversa séria com ele. E aí Jesus olha para ele e fala assim: ó Pedro, tu me amas? E a gente pensa que Jesus falou assim na sequência, né?
como a gente tem uma vida muito agitada e rápida, a gente lê o texto bíblico e se esquece das pausas, e se esquece que as narrativas bíblicas aconteceram durante a vida. Então eles estão comendo, e aí Jesus olha para Pedro e fala assim: ô Pedro, você me ama? Você me ama mais do que esses? E aí o esses aqui, na crítica literária, tem várias possibilidades. Você me ama mais do que os peixes? Porque você tem um chamado e voltou a pescar. Você me ama mais do que esses seus amigos? Você tem um amor por mim que é maior do que tudo, Pedro? Aí Pedro fala o seguinte: claro, Senhor, que eu te amo. E aí a expressão de Jesus para ele é o seguinte: pastorei as minhas ovelhas. Então mostre para mim, pastoreando, cuidando do rebanho. Então veja que Jesus dá essa missão para Pedro. E depois passa um tempo, e a gente pensa que é muito rapidinho, mas não é. Sabe aquela pergunta que fica martelando na sua cabeça? É o que Jesus faz com ele, para promover e provocar o quê? Reflexão. Aí passa um tempo e Jesus olha para ele de novo e fala: e aí, Pedro, você me ama mesmo? Ah, eu te amo, Senhor, eu te amo, claro que eu te amo. Então, apacente os meus cordeirinhos. E lá pela terceira vez, certamente Pedro lembrou do quê? Do galo. Porque ele negou 3 vezes e agora ele precisa reafirmar 3 vezes. É claro que eu te amo. Então Pedro, por 2 ocasiões, recebeu o chamado de Deus, a vocação de Deus para pastorear o rebanho de Deus. E aí é interessante que no início da carta ele se coloca como apóstolo, mas aqui nesse contexto, falando a liderança da igreja, ele se coloca como presbítero. E dá uma olhadinha a expressão que ele usa: presbíteros como eles, ou seja, eu faço parte desse movimento, eu pastoreio as pessoas, eu estou em contato com as pessoas e eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo Jesus. Eu vi Jesus sofrendo lá na cruz, e como eu vi o sofrimento do meu Senhor, eu sei o preço que Ele pagou para remir as pessoas, eu preciso cuidar dessas pessoas. Ah, se nós tivéssemos esse entendimento bíblico, de olharmos o sofrimento de Jesus na cruz e de ver que Jesus padeceu para comprar as vidas, certamente nós cuidaríamos melhor uns dos outros e cuidaríamos melhor das pessoas que vão chegando à nossa igreja. Porque nós precisamos ter esse entendimento, que Jesus padeceu na cruz por todos nós. Essa é a visão de Pedro para o ministério pastoral e da liderança da igreja. Se Jesus sofreu para comprar cada um de nós, nós também precisamos nos envolver no ministério de cuidado, de acolhimento, para que essas pessoas sejam bem cuidadas no rebanho de Deus. Por isso que não faz sentido alguém não ser bem cuidado na igreja, alguém não ser bem tratado na igreja, alguém não ser bem acolhido na igreja, uma vez que nós temos a real noção de que Ele sofreu na cruz do Calvário para nos remir. Então Pedro fala o seguinte: olha, eu sou testemunha. Lembrando que Pedro acompanhou todos os passos de Jesus, acompanhou todas as narrativas de Jesus, ouviu todos os discursos de Jesus e viu como Jesus sofreu para implementar o reino de Deus. E ainda, ele diz o seguinte: e ainda, essa é a parte mais terrível no sentido de ver o sofrimento, porque afinal de contas a gente não gosta de ver sofrimento. Você gosta? Quando eu estou assistindo um filme e vejo que o camarada vai sofrer muito, eu dou uma corridinha lá no Netflix. Corre. A nossa televisão, a grande mídia, eu não assisto já faz alguns anos, mas a grande mídia gosta disso, né? Passa lá a pessoa sofrendo e eles ficam mostrando lá o sofrimento da pessoa. E aí tem muita gente que fica vendo aquilo lá, ouvindo aquela notícia. Então pular isso. Pedro está falando o seguinte: olha, tem aí o sofrimento. Nós precisamos entender o sofrimento de Jesus. Ele padeceu, como nós estudamos na semana passada, no contexto da Páscoa, mas nós não podemos ficar somente no sofrimento. Tem o sofrimento? Tem o sofrimento de Jesus, é claro que tem, mas tem a parte boa também. Dá uma olhadinha no texto. E ainda nós somos coparticipante da glória que há de ser revelada. Se nós, Pedro está dizendo assim, se nós apóstolos vimos o Cristo crucificado, nós veremos o Cristo que voltará pela segunda vez para buscar a sua igreja. Então a glória há de ser revelada. E aí vem Paulo e vai dizer para nós que os sofrimentos dessa vida não podem ser comparados à glória que será revelada. Então nós que trabalhamos na atuação e na liderança da igreja, sofremos sim para conduzir a igreja, mas nós precisamos lembrar
A glória de Deus há de ser revelada sobre nós quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então você e eu que trabalhamos na igreja, você e eu que servimos a igreja, precisamos lembrar disso, que nós sofremos com Jesus para conduzir a sua igreja, sofremos para manter a sua igreja, mas seremos coparticipantes da glória que há de ser revelada. Louvado seja Deus. Um dia Ele vem com glória para buscar a gente. E aí na semana passada, por exemplo, quando nós estávamos aqui cuidando das crianças, eu vi gente carregando caixa de papelão, eu vi gente enchendo bexiga, eu vi gente com cadeira na mão. O que mais? Microfone, testa microfone, serve as crianças, serve as mulheres. E aí sabe o que eu estou lembrando vocês? Que um dia Ele vai compartilhar conosco a sua glória. Amém por isso. É bom sofrer pelo Evangelho, é bom sofrer pela igreja, porque nós seremos coparticipantes da glória que há de ser revelada. Então vamos seguir no texto, no versículo 2, quando Pedro então vai dizer para nós sobre o pastoreio, e aí ele vai focar na liderança da igreja e vai falar o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus. E aí Pedro vai lembrar os pastores e líderes que o rebanho é do Senhor, e muitos pastores precisam ler e ouvir esse texto aqui. O rebanho é de Deus, é do Senhor, e quantos pastores e líderes que pensam que o rebanho é dele. Inclusive nós pastores usamos uma expressão assim: essas são as minhas ovelhas. E eu tenho refeito isso e tentado ressignificar essa expressão. Essas ovelhas não são minhas, essas ovelhas foram confiadas a mim, estão sobre a minha liderança, mas elas não são minhas. Eu não morri na cruz do Calvário. E nós precisamos ter esse entendimento, porque infelizmente tem muitos pastores e líderes no nosso país que machucaram e estão machucando pessoas por ter uma liderança completamente desfocada da palavra de Deus. E nós da liderança, eu sempre falo isso para a minha liderança, nós precisamos entender que o rebanho é de Deus, o rebanho é do Senhor. E aí Pedro vai falar o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus. E aí pesa sobre nós, os líderes, e no meu caso como pastor, a responsabilidade de que um dia eu terei que prestar contas sobre o cuidado que tive sobre a vida de vocês. Você pensa que é pouca coisa? Imagina um dia eu prestando conta, eu e os demais pastores, e aí estou falando assim dos meus colegas vocacionados, que um dia teremos que dar conta do cuidado que tivemos ou deixamos de ter com o rebanho. Imagina diante de Deus, e aí Jesus fala assim: mas eu te chamei para cuidar do rebanho. O que você fez na pandemia, o pastorzão? Imagina alguns pastores falando: fiquei assistindo, maratonando lá no Netflix, mas eu pedi para você cuidar do rebanho. Você mandou uma mensagem para o povo, você fez videochamada, você visitou de máscara, sem máscara, você levou uma flor lá para a senhora que estava internada. O que você fez com o rebanho? Porque o rebanho não é seu, foi confiado a você para você cuidar do rebanho. E essa expressão aqui de Pedro é muito importante, porque daqui a algum tempo a igreja precisará de novos pastores. E quais pastores nós convidaremos para cuidar da nossa igreja local? Pastores que cuidam do rebanho, sabendo que um dia terão que prestar contas diante de Deus. E precisam cuidar do rebanho, tendo essa convicção de que não podem ser ditadores do rebanho, dominadores do rebanho, mas precisam tratar as questões espirituais e as ovelhas com amor e carinho. Você já deve ter ouvido, infelizmente, relatos de pastores que são extremamente brutos, secos com as ovelhas, ou que são indiferentes. Já ouviu? A pessoa fica doente e ele não está nem sabendo. Morre alguém da família, de alguém da igreja, ele não sabe. Cai o portão da igreja, ele não sabe. E a minha pergunta é: ele sabe do quê? Se ele não está pastoreando, se ele não está envolvido com as questões da igreja. E aí Pedro vai falar o seguinte: olha, líderes da igreja, nós precisamos pastorear o rebanho de Deus, nós precisamos ser servos no cuidado do rebanho de Deus. Falando a alguns pastores algumas vezes, eu falei o seguinte, até anotei essa frase: Deus nunca passou o direito de posse das suas ovelhas. Ele nunca passou o direito, falou assim: pastor Jefferson, está aqui, essas ovelhas são suas. Não.
Essas ovelhas são minhas. E nós precisamos, por exemplo, lembrar os pronomes que Jesus usou quando Ele falou da sua igreja. Aula de português aqui. Quem gostava de aula de português? Levanta a mão. Quem gostava? 1, 2, quase ninguém. Olha, tem uma professora de português aqui. Você lembra lá quando a professora explicava para você e para mim o seguinte, que tem alguns pronomes e alguns pronomes são possessivos? Lembra? Pronomes possessivos. Significa que aquela pessoa tem posse. Por exemplo, eu olho para o meu filho, eu olho para minha esposa, não que seja a minha posse, né? Mas eu falo assim, essa é a minha família. Eu olho para esse celular aqui, que a igreja me deu, eu falo assim, esse aqui é o meu, isso aqui está na minha posse, na minha responsabilidade. E aí quando Jesus institui a sua igreja, por meio da voz de Pedro, ele fala o seguinte, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Então a igreja de Jesus e as ovelhas são de Jesus. Lembra aquele contexto de Paulo? Quando Paulo estava perseguindo a igreja? A minha pergunta é o seguinte, ele estava perseguindo a igreja ou ele estava perseguindo os cristãos? Ou as duas coisas? Eu acho que as duas coisas. Perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo a igreja e perseguindo a Jesus. E aí Jesus se revela a ele e fala o seguinte, Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque perseguir os cristãos é me perseguir. Então veja as expressões que Jesus usa, com pronomes possessivos, para dizer o seguinte, nós precisamos ter esse entendimento, a igreja é dele, as ovelhas são dele, e perseguir a igreja de Cristo é perseguir a Cristo. E aqui eu abro um parênteses, quantas e quantas pessoas estão perseguindo cristãos, perseguindo a igreja de Deus, fazendo maldades contra a igreja de Deus, e se esquecem que estão perseguindo o próprio Jesus. E aí Jesus vai um dia chamar essas pessoas e tratar juntamente com elas. E aí Pedro aqui no verso 2 está dizendo o seguinte, pastorear o rebanho de Deus que há entre vós. E pastorear ou apacentar aqui no grego é um termo pastoril que os pastores daquela época usavam para alimentar. Então veja bem aqui, às vezes as pessoas falam isso para mim, né? O que o pastor faz? Até outro dia foi muito interessante, que uma pessoa falou assim para mim, mas durante a semana o que você faz? Porque tem aquela ideia de que pastor não faz nada. Está na nossa sociedade. Está na nossa sociedade. O que você faz? Aí eu me lembrei dessa expressão de Pedro. Porque pastorear aqui no grego é o seguinte, alimentar. Tem que alimentar o rebanho. Um rebanho bem alimentado, ele não se dispersa. Um rebanho bem alimentado, ele não briga. Um rebanho bem alimentado, ele fica coeso. Um rebanho bem alimentado, ele fica sólido. A gente passa pela pandemia, pela graça e misericórdia de Deus, sólidos, porque nós tivemos alimento. Deus cuidou de nós por meio da pandemia, ou no meio da pandemia, amém, gente? É claro que algumas ovelhas se desgarraram, né? Não tem como. A culpa é nossa? Faltou pastoreio? Não faltou pastoreio. E aí o pastoreio tem a ver com alimentação. Eu achei muito interessante Timóteo essa semana, falando o seguinte, papai, como você fica aí tanto tempo, ele é invocado com isso, tanto tempo estudando? Eu falei, pois é, meu filho, eu passo um dia preparando um sermão e tenho que entregar em 30 minutos, olha que coisa. Aí ele falou assim, é verdade, né? Então para que estudar tanto? Eu falei, é que nem fazer comida. Quem aqui vai para a cozinha? Quanto tempo a gente gasta para fazer um almoço bacana mesmo? Sabe aquele almoço que fala assim, vou fazer um almoço bacana. Quanto tempo? Faz tempo que eu não cozinho. Estou cozinhando muito pouco, inclusive. Quanto tempo, gente? 1 hora, 2 horas? Lá naquele programa famoso da televisão, eles dão 1 hora para o camarada fazer uma apresentação incrível. Vamos colocar 2 horas, um tempo de folga. Mais a sobremesa. Lembra comigo? Mais a sobremesa. Mais a entrada. Mais a salada, que tem que decorar a salada, né, Kika? Mais o temperinho. Depois lavar a louça, depois guardar tudo. Quanto tempo leva para um almoço? Vamos colocar aí 3 horas. A minha pergunta para vocês é o seguinte, em quanto tempo a gente devora o almoço? Vamos colocar assim, uma alimentação bem tranquila, 15 minutos.
Então veja, é isso que Pedro está dizendo. Para a gente alimentar o rebanho, você gasta muito tempo, mas o rebanho consome rapidamente. E aí tem algumas pessoas que são ingratas com o alimento que vem por meio da igreja. Quer ver um exemplo? O que você comeu quinta-feira da semana passada? Olha que desafio. O que você comeu? Ninguém vai lembrar. Mas o que você comeu lá naquela quinta-feira da semana passada serviu para que você permanecesse de pé e nutriu você. Então, às vezes, eu fico pensando assim, não precisamos lembrar tecnicamente de todas as palavras do sermão do domingo retrasado, mas precisamos ser nutridos pela palavra de Deus. E cabe a nós ter gratidão, porque naquele momento de sofrimento foi um sermão, foi uma canção, foi uma forma da igreja pastorear você, e aquilo nutriu a sua vida, mesmo que você não lembre a referência. Então, pastorear tem a ver com alimentar, tem a ver com proteger. E o pastor tem que ser duro às vezes, para proteger o rebanho. Tem que chegar lá para o camarada que está querendo namorar a menina da igreja, como de vez em quando eu tenho que fazer isso, falar assim, ó, você tem que conversar com o pai dela e comigo, tá bom? Aí o carinha fica olhando para mim assim, ó. Alguns anos atrás o camarada olhou para mim e falou assim, você não tem nem tamanho. Não tenho tamanho, mas eu vou conversar com o dono dessa menina aí. Então você quer namorar com ela, ela é menina da igreja, crente, ó, é o seguinte, conversa com o pai dela, vem conversar comigo, porque ela está sob a minha autoridade. O camarada ficou olhando, porque você tem que proteger o rebanho. E de vez em quando tem uns ventos de doutrina meio complicado que vai soprando, e a gente tem que fazer um sermão e proteger o rebanho. Ó, irmã, cuidado com esse vídeo aí, esse camarada ele é famoso no Instagram, mas cuidado, hein? Tem que proteger o rebanho. Então, pastorear tem a ver com alimentar, proteger e conduzir, porque a condução é extremamente importante. Aonde o pastor e o líder vai? Na frente do rebanho ou atrás do rebanho? E aí? Ele vai na frente, ele tem que conduzir, ele tem que dar a visão, ele tem que mostrar para onde que ele vai. Infelizmente, o que alguns pastores fazem? Coloca o rebanho na linha de frente e ele vai lá atrás com a vara, e usa a vara de uma maneira equivocada. Vai, gente, vai não, é você que vai à frente e puxa. Porque se você, líder, não confia e não tem convicção das coisas de Deus, como você vai puxar o rebanho? Então o pastor precisa movimentar a igreja, precisa alimentar a igreja, precisa conduzir a igreja e na frente ir adiante. E é por isso que aí, nesse sentido, Jesus vai falar o seguinte: aqueles pastores chamados por Deus dão a vida pelo rebanho. Tem uma senhora aqui procurando a minha orientação, ela não é da nossa cidade, não é da nossa igreja, falou, pastor, mas eu não vejo o meu pastor dando a vida pelas ovelhas. Então ele não é só pastor, saia daí. Procure alguém que dê a vida pelo rebanho, que dê a vida pelo ministério. E Pedro está falando o seguinte, olha, nesse contexto a gente vai encontrar vários tipos de pastores, mas nós precisamos de pastores que pastoreiem o rebanho de Deus, de líderes que cuidam da igreja. E ele vai dar então aqui algumas regras, e ele vai fazer alguns contrastes que eu acho muito interessante. E a minha pergunta para o texto foi a seguinte: como pastorear? Dá uma olhadinha comigo aí no versículo 2. Não podemos pastorear por constrangimento, mas de uma maneira espontânea. Constrangimento, a expressão aqui no grego constrangido é forçado. Ninguém pode pastorear o rebanho de uma maneira forçada ou buscando satisfazer outras pessoas. Eu conheço um camarada que ele falou assim, não, eu recebi a responsabilidade do meu pai foi pastor da igreja e por isso eu tenho que ser pastor. Eu falei, não, você está constrangido por uma palavra do seu pai e agora você está fazendo não de uma maneira espontânea. Vocês sabem, e o Timóteo não está aqui, eu falo isso publicamente, eu oro para que Deus o chame para o ministério pastoral, ou missionário. Eu oro por isso. Deus, chama esse camarada, envia ele para qualquer lugar do mundo, mas que ele seja um arauto do Senhor. Eu oro. E aí ele fala assim, por que você colocou o nome de pastor em mim? Não, porque eu achei bonito, mas lá no fundo é porque eu desejo, é meu anseio de vocação para ele. No entanto, eu não posso, com a responsabilidade que tenho, ficar forçando, porque senão ele vai falar assim, não, era o sonho do meu. Então tem gente que tomar cuidado. No ministério pastoral, a gente precisa entender isso, na liderança da igreja. Você quer ver o que acontecia antigamente nas igrejas batistas?
Chegava lá a comissão de indicação, quem lembra dessa época aí? Comissão de indicação, não achava nenhum nome para um cargo lá, vamos achar um cargo aqui, que seja aberto, assim, que ninguém... como nós não temos aqui? Cuidador do estacionamento, zelador do estacionamento, não temos, beleza. Aí não achava ninguém, chegava na assembleia, então vamos lá votar nesse nome aí. O que acontecia? Alguém levantava e falava assim, eu indico fulano, e aí o camarada ficava o quê? Constrangido diante da igreja, falando assim, já que não tem ninguém, eu vou fazer. Na igreja não funciona assim. Ninguém pode fazer nada de maneira o quê? Constrangida. Deve ser chamado e chamada por Deus, vocacionado para fazer aquilo. Porque se você não recebe o chamado de Deus, você não aguenta na liderança. É verdade ou não é? E se você não tem uma vocação para aquilo, você não vai fazer de maneira o quê? Adequada, e Deus não vai se agradar disso, se não for espontâneo. É muito triste quando você chega para alguém e fala assim, por que você está fazendo isso na igreja? Eu sou obrigado. Por quem? Pela minha mãe, pelo meu pai, Deus me livre. Está errado, gente. Está errado. Liderança da igreja é algo sério. Por isso que o Novo Testamento vai trabalhar com a ideia de dons. É pelos dons que nós servimos a igreja. Então, nós precisamos pastorear o rebanho de Deus sem nenhum constrangimento, mas de uma maneira espontânea, como Deus quer. Você acha que Deus se agrada daquelas pessoas que fazem somente para cumprir tabela? Eu me lembro quando eu era adolescente, na minha igreja de origem, uma pessoa falava assim, sabe por que eu venho na igreja? Só para bater cartão, para todo mundo ver que eu estou aqui. Eu falei, não adiantou nada. Eu era adolescente, jovem, né? O que você acha? Eu acho que não adiantou nada, né? Era melhor você ficar na sua casa ou fazer qualquer outra coisa. Você veio aqui só para cumprir tabela, só para dizer que é crente, não foi espontâneo. Então você cantou bonito lá no coral, mas não adiantou nada. Como a gente costumava falar, né? Esse louvor aí não subiu. Deus não se agradou, Deus não recebeu, porque não é como Deus quer. E a pergunta é, como Deus quer? Deus quer que o nosso culto, a nossa liderança e o nosso serviço seja o quê? Espontâneo. Ninguém pode ser coagido e ninguém pode ficar constrangido a fazer nada. O que a gente vai fazer é tudo movido pelo Santo Espírito de Deus. E quando fazemos tudo pelo Santo Espírito de Deus, a coisa fica bonita, não fica? Fica, lógico que fica. Dá uma olhada aí no texto, ainda no versículo 2, que nós não podemos pastorear nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. E essa expressão aqui, sorte da ganância, no grego, significa um lucro desonesto. Infelizmente, os pastores do nosso tempo são associados com pessoas que têm muito dinheiro. É triste isso. De vez em quando eu estou em algum comércio da região, eu falo que sou pastor, a pessoa pega o celular assim, já guarda, né? Falou, o cara vai pedir em dízimo. Estou aconselhando uma pessoa que vem desse movimento mais neopentecostal. Ela falou o seguinte para mim, que chegou um dia que ela não tinha oferta para dar no culto. E aí lá da frente falou, você aí que não deu nenhuma oferta, não consagrou nada. E ela ficou, né? Acho que é comigo, ela falou para mim. O que eu vou dar? Põe a mão no bolso, na carteira. Lá da frente o pastor brada. Aceitamos Pix, ó, moderno. Aqui, ó, faz aí, ó, a leitura do QR Code está aqui. Tem maquininha de cartão, parcela em 10 vezes. Ó, dízimo parcelado em 10 vezes, imagina. Bem crente, né? Bem crente. E ela não tinha cartão, não tinha não sei o que, disse que o marido deixou lá e ficou constrangido, não sei o que. Saca a sua aliança aí, ela toda constrangida, mas é a minha história do meu marido. Por que as igrejas agora são conhecidas e os pastores, infelizmente, por enriquecimento? Porque tem isso aqui, ó, sorte da ganância. E veja que Pedro está dizendo isso há mais de 2000 anos atrás. Quando a gente vai convidar um pastor, a gente precisa falar o seguinte para ele, você é um cara avarento ou não? Acho que é uma pergunta boa para a comissão de sucessão pastoral. Porque se o camarada for avarento, quiser ganhar muito dinheiro à custa das ovelhas, não dá para convidar ou dá? Sorte na ganância. E a gente tem que entender isso. Ou a ganância também de ser muito visionário, no sentido de querer fazer um negócio extremamente grandioso. O camarada é pastor de uma igreja de 100 membros e ele quer
um mega templo, ele quer ser a igreja da cidade. Pô, calma aí, né? Vai com calma. Será que não é muita ganância de ter um templo suntuoso só para mostrar riqueza, ostentar riqueza? E a pergunta de Pedro é o seguinte: e o rebanho? Então não pode ter sorte da ganância, mas de boa vontade. Agora, é claro que as igrejas precisam remunerar aqueles que se afadigam na palavra de Deus. Diz Paulo que os bons pastores são recomendados a ganhar dobrados honorários. Está tudo certo. Mas não ver a igreja como uma fonte de lucro. Vira e mexe, parece na grande mídia o seguinte: fulano de tal, pastor de uma igreja, tem uma fazenda lá no Mato Grosso, tem um carro de luxo que vale não sei quanto. Eu fico às vezes chocado, não sei vocês, mas eu fico chocado. A gente tem carro normal, popular, mora numa casa normal, e o camarada tem uma mansão, ele anda num carro, parece jogador de futebol. O que Pedro já está falando aqui. E Pedro também falando de pastores e líderes que são ditadores. Você não conhece ninguém, né? Olha o que ele está dizendo: nem como dominadores do que foram confiados. Ele esquece que as ovelhas foram confiadas, ele quer dominar. Quantas e quantas vezes eu já perdi na discussão ou numa tratativa de diretoria. O pastor precisa aprender a perder também. Eu cheguei lá com uma ideia, falei assim: hoje essa ideia vai emplacar. E aí a diretoria falou assim: não, pastor, a gente não concorda com isso não. A gente não está contigo nesse processo aqui não. Aí a minha pergunta é: eu uso a força e a autoridade do meu cargo ou eu me submeto à liderança? Veja, o que o pastor não pode, a liderança não pode, é dominar. E dominar aqui significa colocar cabresto. Tem comunidades que o pastor fala o seguinte: em quem você vai votar, tá certo isso? Que roupa você deve usar? Que carro você deve ter? Eu estou falando de coisas que eu tenho ouvido e fico completamente assustado, e vejo, mais uma vez, que a palavra de Deus tem respostas para tudo. Aqueles pastores que tem que ser do jeito dele, porque se não for do jeito dele, ele é tão teimoso, ele é tão radical na sua posição, que se não for do jeito dele, você fica de fora. E tem alguns camaradas que conseguem fazer com que as pessoas que são contra ficam num contexto assim desfavorável e fica meio desconfortável depois na comunidade. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: os pastores, os líderes não podem ser dominadores, mas antes precisam entender que as ovelhas foram confiadas e essas pessoas, pastores e líderes, precisam se tornar modelos do rebanho. E aqui entra um ponto central, eu estou caminhando para o final. Modelo, tem que ser modelo. E modelo, aqui a expressão de Pedro é o seguinte: tem que ser um padrão. Eu falei: ô Pedro, você pegou pesado comigo, hein? Eu olhei para Pedro assim e falei: Tem muita gente, muitos pastores, muita gente na liderança que diz o seguinte: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Tá certo isso? Olha a ousadia de Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Olhem para mim, imitem o meu procedimento, porque eu estou imitando Cristo Jesus. Veja, o que a liderança precisa ser, o quê? Modelo, padrão e exemplo. Imagina que escândalo seria se eu falasse aqui da palavra de Deus, se eu pregasse, se eu ensinasse vocês como eu tenho ensinado pela graça de Deus e misericórdia de Deus, e depois vocês descobrissem que, por exemplo, eu sou um tirano em casa. Eu sou um cara assim, duro em casa. Imagina, chegam aqui um domingo pela manhã, um exemplo, bem ridículo talvez. A Natália assim, com óculos escuros. Aí a irmã Edna chega assim: ó Edna, olha para mim, Edna. Aí você chega para a Natália: ô Natália, você tem um olho tão bonito, por que você está com esses óculos escuros? Eu falei: não, eu estou fazendo um tratamento aqui. Aí a Kika conversa com ela, fala assim: que foi, irmã? O pastor ficou furioso, pegou e deu um murro em mim. Aí a irmã Socorro está um dia aqui, fazendo a limpeza, o Timóteo chega aqui, fala: meu filho, o que são os vergões aí na sua perna? Não, papai ficou furioso lá, pegou a cinta e... Eu tenho exemplo para ser pastor da igreja? Sim ou não?
Veja o que Pedro está dizendo, como é sério isso. Se eu sou um camarada que tem um orçamento, um salário tal, e chego aqui, por exemplo, com um carro que custa 5 vezes mais do que eu posso comprar, eu tenho autoridade? É isso que Pedro está dizendo. Para ser líder na igreja, nós precisamos ter esse entendimento de que nós precisamos caminhar no sentido de ser modelo. Agora, isso não é fácil, porque a gente fica na vitrine o quê? O tempo inteiro. Mas nós precisamos ser modelo. E naquilo aonde nós não podemos ou não chegamos nesse princípio de modelo, precisamos tratar, resolver, para que ninguém possa atacar a igreja. É isso que Pedro está dizendo. Vocês precisam ser modelos do rebanho. E eu fico pensando, será que os maridos tratam as esposas assim como eu trato a Natália? Eu fico pensando nisso. Será que os pais cuidam dos filhos assim como eu cuido do Timóteo, se eu sou modelo? E aí tem aquela máxima, né, que vem lá de algumas décadas atrás, que o pastor, ou melhor dizendo, a igreja tem a cara, o jeito do pastor. Domingo passado parece que deu para ver um pouco disso. Foi festa, foi celebração, parece que esse nosso jeito parece que está já zaguando e contaminando a igreja. Que bom. Eu fico pensando nisso e eu peço que você ore por mim, que eu preciso ser um modelo. Eu preciso estar sempre animado, para que o meu rebanho seja animado, motivado por Deus. Eu me lembro quando o pastor Júlio pediu para eu escrever e assinar aquele termo de posse, que dizia lá, para eu buscar uma devoção particular e ser um exemplo de espiritualidade. E aqui eu estou dizendo, e tudo isso, sabendo que pelo menos 3 vocacionados me ouvem, que são e estão em processo de treinamento para o ministério pastoral. Agora, todos nós precisamos atentar para essa expressão do versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, nós receberemos a inacessível coroa da glória. Às vezes eu falo isso para a Natália, meu amor, nós não podemos esperar glórias humanas, honras humanas, homenagens humanas. Precisamos pensar essa expressão de Pedro e falar o seguinte: ora, logo que aquele supremo pastor vier, e supremo aqui significa aquele que é o primeiro pastor, ou seja, Jesus, ele vai presentear os seus líderes e todos nós receberemos o que? Da liderança, uma inacessível coroa de vida. E aí, fazendo a lição de casa, essa expressão inacessível significa que ela não vai murchar. Pedro aqui está usando aquela expressão dos atletas que recebiam aquela guirlanda cheia de folhas, lembra da cultura grega? Parecida com essa aqui, por exemplo. Essa aqui, ó, a pessoa tinha que ter uma cabeça mais ou menos, né? Mas vamos imaginar a menorzinha? Você recebeu aqui, ó, depois de você correr no atletismo, você recebeu essa coroa. O que Pedro está dizendo para nós, da liderança, é o seguinte: nós vamos receber uma coroa que não vai se desfazer. É uma coroa inacessível, é até difícil de dizer. É a coroa da glória da vida eterna. Então, quando nós pensamos em trabalho cristão, nós precisamos lembrar que lá na eternidade, na segunda vinda de Jesus, receberemos uma coroa. Então, meu irmão, minha irmã, essa é uma palavra para o pastor, mas para todos aqueles que servem. Vamos servir a Deus sabendo que um dia receberemos a nossa coroa. Nós seremos galardoados pelo próprio Senhor Jesus. Ele mesmo recompensará todos os seus líderes, os seus pastores, e que todos nós tenhamos essa convicção de que nós servimos ao nosso Senhor. Uma frase que li estudando sobre esse texto, que marcou minha vida nessa semana, quando Henry Martin diz assim: em ti, ó meu Deus, não há engano, nunca terei de me arrepender por ter te amado tanto. Olha que lindo, repito: em ti, ó meu Deus, não há engano, eu nunca terei de me arrepender por ter te amado tanto. Você nunca vai se arrepender de amar mais e mais a Deus. Por isso, a chamada de Pedro é para o serviço. Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida e toda a nossa liderança, para que possamos avançar.